senhora. Tá bom. Estou voltando com o estudo da parte do Evangelho. Meu primeiro estudo agora em 2016, né? E o tema que escolhi para estudar com vocês, para discutir, para trocarmos ideia, é os trabalhadores da vinha. E essa parábola que Jesus conta é narrada no texto de Mateus. Mateus 20, versículo de 1 a 16. E como de costume aqui da casa, o texto base, como a maioria já sabe, é o Pastorino, Carlos Pastorino, que traz a interpretação e vamos agregando um pouco do que entendemos também. E o objetivo é compartilhar com cada um de vocês o que eu pude compreender, né? E como de costume aqui na casa, nós vamos fazer uma leitura, cada um vai ler um versículo da forma que desejarem para ajudar. Vamos lá. Mateus, capítulo 20, versículos 1 a 16. Pois o reino dos céus é semelhante a um homem, chefe de família, que saiu desde a madrugada para engajar trabalhadores para a sua vinha. E tendo contratado com os trabalhadores um denário por dia, enviou-os para a sua vinha. E tendo saído cerca da hora terceira, viu outros ociosos em pé na praça. E disse-lhes: Ide também vós para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Novamente saiu cerca da hora sexta e da nona, e agiu da mesma forma. E saiu cerca de 10ª hora, e achou outros que lá estavam. E disse-lhes: Por que estacionais aqui desocupados o dia todo? Disseram-lhe: Porque ninguém nos contratou. Disse-lhes: Ide também vós para a vinha. Chegando à tarde, disse o dono da vinha a seu capataz: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. E chegando os da 10ª hora, receberam um denário cada um. E vindo os primeiros, julgaram que receberiam mais, mas receberam um denário também eles. E ao receber, murmuravam contra o chefe de família, dizendo: Esses, os últimos, trabalharam 1 hora, e os tratastes como a nós, sofredores de peso do dia e do calor do sol. Respondendo ele, disse a um deles: Companheiro, não te faço injustiça. Não contrataste comigo um denário? Toma o teu e vai. Quero dar a este último tanto quanto a ti. ou não me é lícito fazer o que quero nos meus negócios, ou teu olho é mau porque eu sou bom. Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros últimos. Vamos de novo? Mais uma vez, para ficar mais claro? Pois o reino dos céus é semelhante a um homem, chefe de família, que saiu desde a madrugada para engajar trabalhadores para a sua vinha. Tendo contratado com os trabalhadores um denário por dia, enviou-os para a sua vinha. E tendo saído cerca da hora terceira, viu os outros ociosos em pé na praça. E disse-lhes: Ide também vós para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Novamente saiu cerca da hora sexta e da nona, e agiu da mesma forma. E saiu cerca da 10ª hora, e achou outros que lá estavam, e disse-lhes: Por que estacionais aqui desocupados o dia todo? Disseram-lhe: Porque ninguém nos contratou. Disse-lhes: Ide também vós para a vinha. Chegando à tarde, disse o dono da vinha a seu capataz: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. E chegando os da 10ª hora, receberão um denário cada um. E vindo os primeiros, julgaram que receberiam mais, mas receberam um denário também eles. E ao receber, murmuravam contra o chefe de família.
dizendo: esses, os últimos, trabalharam 1 hora e os trataste como a nós, sofredores do peso do dia e do calor do sol. Respondendo, ele disse a um deles: companheiro, não te faço injustiça. Não contrataste comigo um denário? Toma o teu e vai, quero dar a este último tanto quanto a ti. Ou não me é lícito fazer o que quero nos meus negócios? Ou teu olho é mau, porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros os últimos. E aí? O que vocês acharam? Nada? Nada, né? Muito bom. O que vocês acharam? Alguma prévia? Não? Então vamos lá. Isso aí é um retrato do mundo do trabalho hoje. Né? Eu contrato uma coisa com o meu chefe. Aí entra uma pessoa nova, que contratou uma outra pessoa com mais vantagem, soube negociar melhor do que eu. Mas eu vou lá e reclamo. Porque ele tem e eu não tenho, eu estou ali há mais tempo, conheço melhor a empresa. Então, assim, eu gosto muito dessa passagem porque ela é muito atual. É, isso mesmo. E é importante a gente lembrar, né, que Jesus dizia por parábolas para tentar facilitar um pouco a compreensão, para que os discípulos, as pessoas que estavam ouvindo Jesus, sentissem, entendessem melhor a mensagem através de uma história que representava muito do que se vivia naquele período. Então, a história em si, ela traz muitas características do período de Jesus. O primeiro, todo mundo entendeu a história, né? Os trabalhadores foram contratados, os primeiros, como foi combinado, um denário, que é um valor. Depois outros foram contratados para ir para a vinha. Ao final do dia, chamou o capataz para que fosse pago a eles o valor do trabalho, né, o relativo ao combinado. E ele deu, o chefe deu um denário, tanto aqueles que começaram nas primeiras horas do dia, quanto aqueles que foram os últimos trabalhadores, trabalharam bem menos que aqueles que foram primeiro. E como a Patrícia disse, a princípio, numa primeira leitura, seria fácil falar assim, nossa, mas é injusto realmente, né, Lu? Injusto demais. Eles trabalharam o dia todo e receberam igual, mas aí nós vamos chegar lá numa interpretação, né, que nós vamos caminhar nesse sentido. E no final nós vamos falar assim, não foi tão injusto assim, então. Nós vamos aguardar. Então, como eu disse, Jesus costuma dizer das características da época, do que o povo conhecia. E esse trabalho agrícola, pescaria, são todas atividades, categorias conhecidas daquele momento histórico, né, daquele contexto. Então, a primeira coisa que temos que lembrar nessa passagem, ainda no aspecto dela em si, é que nesse período de Jesus era muito comum, e esse pedaço se passa na Palestina, era muito comum que os desempregados e os diaristas, aqueles trabalhadores que não tinham ocupação certa, fossem para a praça. E ali eles ficavam à disposição para que alguém que quisesse contratá-los fosse até lá e contratasse os serviços. E assim como hoje nós temos os chapas, vocês conhecem os chapas, que os caminhoneiros chegam, os chapas estão ali à disposição, são contratados, descarregam a mercadoria do caminhão. Assim como os chapas, nós tínhamos esses trabalhadores que ficavam na praça para serem contratados por aqueles que desejavam tomar aquele serviço. E a primeira questão interessante é que os primeiros, daquele primeiro momento, na madrugada, quando o chefe de família foi contratá-los, ele contratou de comum acordo. O que significa isso? Houve uma negociação de valores. E ainda, quem conhece o Oriente Médio, eu não conheço, mas o próprio Pastorino faz referência disso no texto, até hoje o povo dessa região tem o costume de negociar. Não se compra nada sem a negociação. Se você chega lá e ele te pede R$10 por alguma coisa, você paga R$10, aquele vendedor se sente frustrado de não ter tido essa negociação. Então esses trabalhadores sempre pediam um preço muito maior, né? Os que iam contratar, os tomadores da mão de obra, pediam um preço muito menor e eles ficavam em negociação até atingirem um preço de equilíbrio.
um preço que contemplasse a necessidade de ambos. Então, nesse primeiro caso, foi contratado de comum acordo. Os trabalhadores aceitaram aquele valor, ficaram satisfeitos com o valor que ia ser pago pelo tomador de serviço, pelo chefe de família. E nos outros casos, vocês lembram alguma diferença? Vamos ver se vocês estavam atentos na leitura, prestando atenção. Depois os da terceira hora, da sexta, da 1/10, da 9ª, como é que foi? Ele falou quanto que ia pagar, não falou? Não, ele buscava os desocupados, porque estáis aí. Porque ninguém nos assalariou, ninguém nos chamou. E aí o que ele disse? Vá trabalhar e te pago que for justo. Então, com os demais trabalhadores, todos aqueles próximos, ele não negociou, ele não combinou um valor previamente. Ele disse, vá, trabalhe e no final eu lhes darei o que for justo. Isso é um detalhe importante para a nossa caminhada depois. Então vamos contextualizar ainda em que momento, em que contexto que isso acontecia. O início do trabalho nesse período histórico era às 6 horas da manhã. Por isso que o texto no próprio Evangelho, Mateus fala que o chefe de família saiu de madrugada. E aí o início do trabalho então às 6 horas da manhã. O fim do trabalho era sempre às 18. Então eram 12 horas de serviço na vinha. E o chefe de família, ele vai à praça 4 vezes, não é isso? Ele vai na hora terceira, que significa 9 horas da manhã. Ele vai na hora sexta, que significa meio-dia, 12 horas. Ele vai na hora nona, que significa 15 horas. E ele vai por último na 1/10ª hora, que significa 17 horas. Ok? Então, percebemos aí que ele foi várias vezes e esses trabalhadores laboraram em tempos diferentes, certo? Como é que foi esse tempo? Tempo de trabalho, então, de cada um dos nossos personagens. O primeiro, das 6 horas, trabalhou 12 horas. O da hora terceira trabalhou 9 horas. O que foi contratado meio-dia trabalhou 6 horas. O que foi contratado às 15 trabalhou apenas 3 horas. E o que foi contratado na 1/10ª hora trabalhou apenas 1 horinha. Então, entramos exatamente no que a Patrícia nos falou no início. No aspecto material, eu acho que vai ser quase unânime aqui entre nós, consenso, que quando temos alguém que trabalha mais tempo, ele deveria receber mais dinheiro. Não é isso? Isso é comum entre nós. Trabalha mais, ele merece mais, ele deve receber mais. Ou então, como a Patrícia falou, ele trabalha mais tempo naquela empresa, vai trabalhar o mesmo tanto que eu, 8 horas por dia. Mas ele já está naquela empresa há 20 anos, então não é justo que outro venha receber mais do que ele, que já está ali há mais tempo. Então seria a questão da antiguidade. Se ele está mais tempo, ele merece mais. Isso alguém... Todo mundo concorda? O Lázaro disse que não. Você não concorda, Lázaro? É material ainda. É material. É aqui, ó. Cada nós, você trabalha, tá? Isso. Material. Trabalha mais tempo, recebe mais dinheiro. Isso é a lógica e é o raciocínio que aqueles trabalhadores da vinha tiveram. Não é isso? E no aspecto espiritual? Vixe. E aí? Aí pergunta do vestibular dos alunos. Pergunta do Enem. Vamos ver quem vai matricular na federal aqui. E no trabalho espiritual? Sabe que também é engraçado que eu já vi essa coisa tantas vezes e agora me ocorre, que eu não tinha percebido com tanta clareza, que eles não foram contratados, mas eles ainda se mantiveram à disposição. E esse também é um trabalho. Estar à disposição, a postos, pronto, esperando, é um trabalho. Eu não estou lá na vinha, mas eu estou aqui, eu não fui contratada, mas eu estou aqui. Essa, como é que é seu nome? Nancy, essa é uma parte super controvertida entre todos os estudiosos desse texto.
Porque vários ficam falando assim, ah, não faz sentido essa parábola, porque onde estariam esses trabalhadores se eles não estavam ali para prestar seus serviços? Eles já deveriam estar ali, por que eles não foram vistos antes? E o pastorino fala assim, não quero entrar no mérito de onde eles estavam. E eu também, a mim não me importa muito, porque a ideia da parábola como um todo vai ser tão bonita no fim, na nossa interpretação final, que onde que eles estavam, pode ser que eles estivessem lá realmente à disposição e não tenham sido vistos, ou pode ser que eles estavam em outros lugares. Mas, entendeu? Então, assim, é uma parte que gera controvérsia entre os estudiosos e que para nós, assim, não é tão importante, mas eles poderiam estar ali à disposição, aguardando que alguém os contratasse. Exatamente. Então, do aspecto espiritual. Primeiro, o que eu já disse, a convicção geral, que a Patrícia também nos trouxe, é no sentido de que a antiguidade é posto. Julga-se pelo tempo de serviço. E aí entra a parte nova e importante. E não pelo valor do trabalho. Aí já começa a diferenciação que nós vamos ter que fazer. Não vamos pensar mais, eu não posso pensar mais em valorizar alguém pelo tempo que ele gasta, mas sim pelo valor daquele serviço. Se trabalha 8 horas e outro trabalha por 4, acha-se no direito de ganhar mais, sem analisar o valor do serviço. Cancela. Sem analisar o valor do serviço do outro. Até aqui tá tranquilo, né? Até aqui fica fácil. Então, a primeira coisa importante é esse valor do serviço. Pensar que nem sempre um serviço é igual ao outro, ainda que executado no mesmo tempo ou executado em tempo diferente. Esse serviço pode ser diferente. Deve-se escolher com o critério do merecimento, pelo valor do serviço. E o pastorino, inclusive, ele faz uma advertência, ele fala assim, a todos os empresários, a todos os líderes de grupos, a todos os donos de instituições, não avaliem as pessoas pelo tempo de serviço, pela antiguidade naquele cargo, mas sim por merecimento, pelo valor do trabalho, pelo que ela efetivamente consegue produzir. O que deve decidir, então, é a capacidade real da produção, a medalhinha aqui do merecimento. Vamos mais, que aí a gente vai chegando na própria parábola. A vinha aqui nesse contexto, então, seria para nós o planeta. Esse eu acho que fica claro. E o Senhor da vinha, na mensagem espiritual, Deus. Fica claro? Sim. Então, vamos lá. Perguntinha que já foi, a resposta já foi dada em outros estudos, inclusive pela Lena. Qual que é o objetivo da encarnação de cada um? Qual que é o objetivo da minha encarnação e qual que é o objetivo da encarnação de cada um? Gente, essa menina tá um brilho ali. A perna tá machucada, mas a cabeça está funcionando. O que que é? Fala mais alto. Fala alto. Evoluir. Todo mundo concorda? O objetivo da encarnação de cada um de nós é a evolução espiritual. Todos, eu estou aqui para traçar a minha caminhada espiritual, para seguir a minha trajetória espiritual. Esse é o objetivo da encarnação de cada um de nós. Então, aqui já vai começar a mensagem que nós vamos chegar daqui a pouquinho. A evolução espiritual é o objetivo da nossa encarnação. Quanto mais consciente eu estou na minha caminhada para a redenção, retorno, para a minha evolução espiritual, mais eu vou querer fazer em menos tempo. Então, quanto mais consciente, mais eu vou tentar a minha evolução espiritual. Isso é tranquilo, não é? Quando a gente vai tomando consciência, aí vão vindo mais no Ismael, vão trabalhando mais, vão tentando um autoconhecimento para descobrir as imperfeições que eu ainda carrego, o que eu ainda preciso melhorar em mim, de forma a caminhar e evoluir, dar passos, né? Então, quanto mais consciente, mais eu vou evoluir. Os trabalhadores da última hora, aqueles trabalhadores da 1/10ª hora, são justamente, e fazem parte justamente desse caso. É aquela encarnação consciente.
são aqueles trabalhadores que em 1 hora trabalham o equivalente a um dia, se comparado a um outro trabalhador menos consciente. Entenderam isso? Sim. Isso nós já estamos assim, entrando no centro, na essência da parábola mesmo. Quanto mais consciente eu sou da minha necessidade de evoluir espiritualmente, mais eu vou querer aproveitar a minha hora de serviço com um valor trabalho muito melhor, comandar mais e caminhar mais. Não é isso? Então, os trabalhadores da última hora na parábola, aqueles que chegaram às 17 horas para trabalhar até às 18, trabalharam 1 hora só. Mas eles tinham muito mais consciência desse trabalho no aspecto espiritual. Né? Porque as parábolas de Jesus, os ensinamentos de Jesus, são todos espirituais. E por isso tem que ser lidos com esse olhar espiritual também. E o que é o denário? O denário, então, ele representa o crescimento espiritual. Por isso que todos, ao final, receberam um denário. Todos cresceram. Cada um no tempo dele. O da última hora, ele usou 1 hora que ele tinha de trabalho e recebeu um denário. Recebeu o crescimento espiritual dele naquele curto período de tempo que ele tinha. E os outros que trabalharam o dia todo, desde as 6, às 9, meio-dia e depois às 3, também ao final receberam o seu crescimento espiritual. E aí é interessante pensarmos também, num conjunto aqui, num grupo como nós, cada um tem seu tempo realmente. Cada um vai fazer a sua caminhada no seu ritmo, no seu tempo. Alguns vão gastar mais horas, outros vão gastar menos horas. Mas o pouquinho que se caminhar, recebemos o nosso denário. Recebemos a nossa porção, crescimento espiritual. E aí vamos caminhando. Vamos tomando consciência da necessidade de evolução espiritual. Vou caminhando. Assim eu vou dando os meus passos. Bacana isso? Eu achei super. Eu adorei. Então, aí o pastorino fala assim, e esse um denário, porque tem gente que interpreta que o denário era o reino dos céus. Então todos no final teriam recebido o reino dos céus. Aí o pastorino fala assim, não, o denário não pode ser entendido como o reino dos céus. Porque o reino dos céus, a própria Vanessa falou aqui pra gente, o reino dos céus é um estado de alma, do encontro da minha pessoa, do meu espírito, com o meu Cristo interno. É algo muito forte, não é isso? É um encontro com o Cristo interno, é o fim, né, de tudo. Então, o reino dos céus jamais poderia ser pagamento, pois ele é conquista. Então, por isso, esse é meu? Então, por isso que o denário não vai poder representar o reino dos céus, mas ele vai representar o meu crescimento espiritual. O seu esforço, né? Isso, é o resultado do meu esforço, os passinhos que eu dei conta de dar com a consciência que eu tive naquele momento. E vamos lá. Aí eu fiz esse quadrinho para facilitar um pouco a nossa compreensão e a nossa discussão. Do lado de cá tem um denário para todos os trabalhadores. E do lado de cá tem o horário que cada um deles entrou na vinha para trabalhar. Então a vinha, como planeta, é o tempo em que encarnamos, que viemos para o planeta, né? E essa setinha aqui representa, então, o quê? Vai lá, Isabela. Vai lá, Isabela. Eu interpreto pelas primeiras encarnações que a gente fez, né? Não, só a setinha. A setinha significa o quê? A evolução. É o grau de consciência. Tá? Eu que pus a setinha, eu vou dar o nome que eu quero, né? A setinha é minha, né? A setinha é minha, todo mundo que sei. A setinha aqui, para ficar fácil para nós, é o grau de consciência de cada trabalhador. Então, à medida que eu trabalho menos... A minha setinha tá pra cima. Hã? A minha seta tá pra cima. A sua? A minha tá pra lá. Eu preciso... É a consciência. A consciência... Peraí. Não, eu começo. Eu não queria te falar. Deixa lá, você fala. O denário ali para mim é
É um arrependimento. O denário é arrependimento. Um levou 1 hora, o outro levou 12 horas para se arrepender. Para crescer moral e espiritualmente. Ele levou 1 em 1 hora, conseguiu pagar os erros. O outro levou 12 horas. Por isso, e a caminhada é crescimento, de qualquer forma. Isso. Então, aqui é o grau de consciência. O trabalhador dessa primeira hora, que entrou às 6 horas da manhã, ele estava com um grau de consciência muito menor do que aqueles trabalhadores que foram entrando às 9, às 12, às 15, às 17. Ok isso? Ou seja, o grau de consciência vai aumentando quando eu vou gastando menos tempo para o meu trabalho espiritual. Eu estou achando interessante porque essa parábola é conhecida, mas na minha interpretação ela era diversa da que você está dando. Estou achando legal, mas eu queria falar que eu tinha antes, assim. Na minha ideia, e eu não estudei a fundo isso, mas eu pensava o seguinte, o trabalhador que trabalhou o maior número de horas, ele era um trabalhador que estava lá consciente do trabalho e fazia o trabalho dele como deveria ser e como ele se propôs a fazer, chegou cedo e foi trabalhar na vinha. E o último trabalhador, né, o que foi contratado para trabalhar 1 hora só, na verdade a minha ideia era um cara que não estava a serviço de Deus, não estava buscando o reino de Deus, não estava fazendo um serviço para a humanidade, para chegar ao Cristo, e que naquele tempo, se ele está desvirtuado desse caminho, e ele volta e segue o Cristo, mesmo que seja por 1 hora, é válido, e talvez muito mais válido. Muito mais válido, então equivale ao que já tem consciência e que trabalha todos os dias. Então, assim, eu vejo todos sempre do Ismael, mas eu acho que quem não tem consciência nenhuma e que faz uma caridade, faz um ato de amor fraterno, eu acho que é tão válido quanto eu que estou aqui, ó, falando. Então eu tinha essa ideia invertida. Mais ou menos, eu vou falar e depois a gente troca e fecha. Pode? Pode, claro. Ó, esse quadrinho, então, ele pode representar várias coisas. Ele pode representar todas as minhas encarnações, por exemplo. Desde igual a Isabela ia colocar. Todas as minhas encarnações, desde quando eu comecei até o fim da minha encarnação. Na minha primeira encarnação, eu tinha muito menos consciência, não buscava Deus tanto, né, estava mais perdida, e fui tomando consciência à medida que as encarnações vieram, fui dando um passinho, outro passinho, mais um, até estar em algum desses estágios hoje, com um pouco mais de consciência, trabalhando em minha evolução espiritual. Essa é uma leitura, como todas as minhas encarnações. Eu posso ver também esse quadrinho, para mim mesma, como uma encarnação minha. Uma única, essa, por exemplo. Eu comecei aqui, estou caminhando para cá, vou vir para cá, ao final da minha encarnação eu posso estar como um trabalhador da última hora, ou até do meio para frente. Eu posso ir mudando essa fase de trabalhador, tomando mais consciência ao longo da minha própria encarnação. E aí entra muito isso que a Simone falou. Por exemplo, é muito comum vermos assim, crianças sem orientação espiritual nenhuma, jovens sem orientação espiritual nenhuma, né, só na loucura. Depois adultos começando a ter uma orientação espiritual, buscando alguma coisa. E quando vai entrando mais na fase, na terceira idade, já ficando mais velho, vem despertando, às vezes vem uma doença, alguma perda na família, que ocasiona um despertamento muito maior, né, de Jesus, da necessidade de crescimento, e essa pessoa trabalha no período da terceira idade, por exemplo, muito o seu crescimento espiritual, se arrepende das coisas que fez errado, pede perdão, trabalha os seus problemas na última etapa da sua vida, já na terceira idade, por exemplo. Isso também seria um trabalhador que fez esse processo de evolução e no final da sua jornada terrestre conseguiu chegar a esse nível de trabalhador da última hora.
Agora, isso aqui também pode representar, antes de falar do seu, isso aqui também pode representar um grupo de pessoas. Cada um de nós pode estar num nível diferente de consciência espiritual, de trabalho espiritual, né? Aqui no Ismael nós podemos ter, eu não sei quem, cada um sabe de si, né? E é até difícil saber de si mesmo, então já é difícil saber de si mesmo, imagina do próximo, né? Mas cada um pode estar num nível de consciência diferente, trabalhando de uma forma diferente. Isso que eu comecei até com a Lena sobre o texto, e nós falamos o seguinte: é possível, e esse fica como para casa, que é mais ou menos o que você está falando, é possível, e isso fica como para casa para cada um, identificarmos mais ou menos onde cada um de nós está nesse quadro aqui. Aí como? A Madá está no trabalhador da última hora, assim, tá lá no fio, já linda na fita. Como que eu vou identificar se eu estou nas primeiras horas ou se eu já estou caminhando mais para o meio e para o fim? Eu vou identificar com as minhas ações, com as minhas atitudes. Se eu ainda estou naquele período que nada espiritual me importa, eu não tenho interesse com nada, eu estou na folga, eu estou na festa, eu estou na farra, eu não me preocupo com isso, eu sou uma trabalhadora que está aqui na primeira hora. Agora, se eu já estou buscando, se eu me preocupo com o aspecto espiritual, se eu estudo, se eu dedico, se eu quero trabalhar, se eu quero ler, se eu quero crescer, se isso é algo que me instiga, eu já estou caminhando para o meio da tabela para baixo. Ou seja, eu estou tomando mais consciência da minha necessidade de crescimento espiritual. Então, sim, a interpretação do pastorinho, tá? Eu acho que a sua também pode ser bem cabível, não tem objeção nenhuma. Mas a interpretação que ele traz para nós é de que esses trabalhadores da sexta hora, do início, eles fizeram um trabalho igual ao que os da última hora fizeram em uma hora. Então, por ser um trabalho igual, eles teriam ficado as outras 11 horas, as outras 8 horas à toa, dispersos, perdendo tempo. Eles não estavam num trabalho efetivo de crescimento. É como se eles tivessem trabalhado uma hora, assim como aquele que trabalhou uma hora. Mas essa uma hora foi no meio de 11 horas e o outro trabalhou essa uma hora em meio a uma hora. Eles estavam no Zap Zap. Entendeu? Então, assim, eles estavam no Zap Zap, no YouTube, no Facebook, no Instagram, postando foto das festas, de novela, e Globo, tudo isso, né, as distrações, são distrações realmente que nos tiram do nosso... Foram lá só para comer uva. Só para comer uva. Foram na vida só para comer uva. Então, assim, entendeu? Mas a minha interpretação justamente é essa, o trabalho é igual. Só que para quem se esforçou mais, assim, que eu acho que quem trabalhou uma hora, que era a minha leitura, foi tão mais representativo, foi um salto tão maior, uma entrega tão maior para o que trabalhou uma hora do que para o que trabalhou 12, o trabalho realmente é igual, eles ganharam a mesma coisa, mas no caso o que não tinha a consciência nenhuma e que fez uma coisa muito grande que se equivalia àquele que tinha consciência nenhuma. Mas isso é ok. Mas a caminhada é justamente no sentido de aproveitar o menor tempo que tenho, fazendo o melhor de mim. Entendeu? A caminhada é o contrário, perder menos tempo com as outras distrações e aproveitar o tempo efetivamente. Por isso que eles ganharam um denário cada um. Porque aquele lá também trabalhou alguma coisa, embora ele tenha se dispersado em alguns momentos em outras coisas. Ok? Sabe o que me fez lembrar? Sim. É claro que é diferente, né? Mas me fez lembrar na hora da crucificação, quando o ladrão, ele vai e defende o Cristo, e o Cristo fala, ainda hoje estará no reino do céu. Ele teve a última hora ali, na última hora dele, ele foi um trabalhador da última hora. Ele teve a lucidez, né? Nos últimos minutos, né? Na última hora, nos minutos. Ele trabalhou nos últimos minutos que tinha, ele conseguiu um denário dele, que foi o crescimento espiritual dele. Se arrependeu do que fez, aceitou o Cristo, né? Se tocou por aquela luz, por aquela mensagem de amor.
né? Deu amor naquele momento, né? Então, essa é bacana. Então, é isso aí, vocês entenderam essa parte, né? Então, o espiritual, então, fica como o oposto do material. Fica claro? Porque aqui não vai ser o tempo de serviço que vai determinar o ganho, mas sim o valor do trabalho, a qualidade do serviço, a forma, o que eu doei naquele tempo específico. Então, o material é o contrário do espiritual nesse aspecto. Esse aqui eu já falei, que é o desejo de caminhar em contraposição com a ausência de preocupação, que vai determinar o seu grau de consciência, para você se identificar nesse quadrinho aqui. E é bacana depois, em casa, com calma, cada um tentar fazer esse exercício. Tentar perceber quanto tempo que eu gasto ainda com essas bobagens, essas coisas superficiais do mundo, né? Que ainda podem ser importantes para mim, depende do meu estado. É isso que eu estava falando, olhar. Olhar. Olhar e o que está me prendendo. Olhar e ver e falar assim, porque às vezes é a novela, mas eu ainda não dou conta de largar a novela. Então, tudo bem. Deixa eu olhar, entender por quê. Tudo bem, mas vamos trabalhando passo a passo, tomando consciência de que é a novela, né? Não é a novela. Não fica negando, né? Negando não, vamos trabalhar com a verdade para conosco mesmo, né? Ser verdadeira para comigo mesmo. Então, e outra coisa que é interessante, se esses dois trabalhadores, da primeira e da última, fizeram o mesmo trabalho, ou seja, ganharam o mesmo denário, significa que o último, com mais consciência, teve também mais recursos para a evolução. Claro que todos nós recebemos recursos espirituais, todos em abundância extrema, mas com mais consciência, fica mais fácil usar esses recursos de uma forma melhor. Quando eu tenho consciência, eu já sinto mais, eu já percebo mais, né? Eu já consigo trabalhar em mim e usar os recursos que Deus trouxe para mim. Por isso também que Ele fez mais em um menor tempo. E nessa ideia da Tininha, né? Tem também o próprio Allan Kardec, ele começou a vida espiritual, a fase, né, de trabalhar espiritualmente aos 50 anos de idade. Então talvez possa ser comparado assim, a um trabalhador da última hora que nos últimos anos de sua vida se dedicou ao trabalho espiritual e deixou uma produção relevante, né? Recebeu o seu crescimento espiritual, sua evolução, seu caminho. Então, nós comparamos também aqui, para ficar mais fácil, todo mundo já assistiu o Nosso Lar, né? Vocês lembram do bônus hora? O denário é tipo o bônus hora. É como se fosse uma horinha de amor, por exemplo. Aqueles trabalhadores que trabalharam 12 horas, no fim das contas ficaram 11 meio perdidos e 1 hora eles dedicaram hora amor e receberam o bônus hora ali no final. E aqueles que trabalharam 1 hora, naquela 1 hora eles doaram 1 hora de amor. E por isso o valor é igual, mas com consciência diferente. O que tem 1 hora, fez em 1 hora. O que tinha 12, fez. E é assim mesmo, né, gente? Pensa aqui comigo. Quando estamos folgados, aí que nós fazemos menos ainda, não é? Se você tiver o dia inteiro para lavar uma vasilha da cozinha, você fala assim, agora não. Agora eu vou fazer isso aqui primeiro. Agora eu vou sair. Aí depois eu vou não sei o quê. Aí chega lá na última hora, você fala, nossa, agora tem que lavar. Aí você vai lá e lava no fim do dia, já não é? Então, quanto mais ator eu tô, quando eu fico ator, a produção, nossa, a produção casada. Por isso que eu fico super atarefada, que aí eu fico louca e faço tudo, e aí é ótimo. Né? Mas não é mais ou menos assim? O que você Mandar quer? é assim também. Mandar é assim também. Não, fica piradinha, né? Fica louca, né? Então, e o outro é, dentro da mesma encarnação, eu posso trabalhar, como eu já disse, na condição de criança, jovem ou mais velho, trabalhar minha evolução espiritual. E isso vai fazer a diferença no meu, né, naquele quadrinho lá em que nível que eu estou. Inclusive, eu posso ser criança em diversas encarnações, eu saí daquela condição, né, de infância espiritual. Aí, ó. Ok? Aí até aí? A Laurinha quer falar uma coisa interessante. Diga. Porque ainda mais de férias, assim, minha mãe manda fazer um monte de coisa. Aí chegar
Da hora dela chegar em casa, Você começa a eu paro o que eu tô fazendo, que geralmente assistindo televisão, não faço nada. Aí eu faço tudo. Aí ela chega assim, a gente tá acabando de arrumar alguma coisa. Ela, o que você tá fazendo? Eu, eu ocupado o dia inteiro. É uma trabalhadora da última hora materialmente falando. Fisicamente falando. Né? Então, por isso, gente, os trabalhadores que trabalharam, que laboraram menos horas, também receberam um denário. Fica fácil, né? Já passamos daí. Todos, olha que bacana isso. Olha como é que a misericórdia de Deus é enorme para cada um de nós. Todos temos a mesma possibilidade que podemos exercer em 1 hora ou em um tempo maior. Todos nós temos a mesma possibilidade. Como vamos usar essa possibilidade, é eu que vou definir esse meu caminho. Sou eu que vou definir como que eu vou usar a minha possibilidade. Então, gente, vocês entenderam isso? Misericórdia de Deus é tão boa para nós que nós temos a mesma possibilidade. Como cada um de nós vai usar, isso é responsabilidade individual. Cada um que vai escolher. E é igual essa fotinho aqui. Tem 2 caminhos, eu vou optar pelo que eu quero. É por isso que é justo, né? Porque na verdade a misericórdia para todos. Para todos. Todos receberam denário com seu crescimento espiritual quando deram aquilo que puderam dar. Um deu 1 hora, o outro deu 1 hora em 12 horas. Mas foi o que ele conseguiu. É o passo de cada um, né? Com a consciência que cada um tem. Então vamos lá. À medida que a evolução avança, à medida que eu vou crescendo espiritualmente, é necessário menos tempo. Não é isso? Os últimos executarão o mesmo trabalho de crescimento espiritual em tempos menores, embora o serviço realizado seja equivalente ou até superior ao dos primeiros. Entendeu? Claro, né? O tempo pode ser diferente, mas o trabalho pode ser até superior. O reino dos céus, a misericórdia, parte 2. O reino dos céus também distribui a cada trabalhador o salário justo, de acordo com o valor do serviço realizado. Então, o que trabalhou o dia inteiro recebeu um denário. O que trabalhou 1 hora, mas produziu o equivalente, também recebeu um denário. É justo. Assim é a parte da misericórdia. Tanto merece aquele irmão, eu, que necessito de 10 encarnações para conseguir, quanto aquele que numa só existência conquista porque seu esforço foi mais intenso. Você tem lugar para todo mundo, né? Cada um tem que trabalhar sua consciência, seu crescimento espiritual, suas necessidades, suas imperfeições, porque a misericórdia de Deus abrange todos nós. Vai ter denário no final para cada um. Então, já caminhando para a nossa última parte, concluindo então. Eu queria falar dos trabalhadores que o Lázaro falou. Nessa parte aqui, né? Eu preciso de algumas encarnações, a Magda precisa de outros, o Júlio precisa de um número X. Cada um de nós precisa de um número específico de encarnações para caminhar. E adianta eu querer olhar a encarnação do outro e reclamar com o chefe lá, com Deus, que ele recebeu o mesmo denário que eu ao final? Eu nem sei, gente, o que ele produziu na vinha durante esse período todo. Como é que eu vou querer o mesmo? Não, eu trabalhei sobre o sol, sobre o calor. Nessa mesma ideia. Então, assim, se eu não tenho, se eu recebi igual ao outro, foi a justiça divina. E é merecimento. Então, cabe a mim aceitar isso. Né? Diga, Lena. O ano passado eu trouxe para o estudo uma ideia sobre o plano de vida que elaboramos cada um de nós. Lembram que no plano de vida que elaboramos tem uma parte que é, se eu trabalhar todo o meu planejamento para essa vida, tem uns passos a mais que eu possa adiantar na mesma existência se eu cumprir com aquele planejamento básico que trouxe. Lembram disso?
Isso também tem a ver com esse processo, né? A vida é um processo contínuo, encarnado ou desencarnado. E também temos que lembrar que nós caminhamos nos planos espirituais. Crescemos espiritualmente nas atividades que desenvolvemos nos planos espirituais, quando isso é possível para nós. Que às vezes vamos até lá apenas refazer para reencarnar fisicamente, porque a nossa consciência ainda é física. Mas quando eu desenvolvo aqui uma consciência espiritual, eu trabalho lá também. Não é? E adianto o meu planejamento de vida. Por exemplo, muitos de nós aqui trabalham fisicamente, inclusive espiritualmente, no Grupo Ismael ou em outras atividades aí variadas. E quando adormecem, trabalham junto aos planos espirituais. Isso tudo é adiantamento espiritual. Então o que vale é trabalhar no crescimento espiritual. Porque a dificuldade de entender essa parábola é porque nós olhamos sempre com a visão material. Inclusive espiritualmente a gente acha que trabalha mais ou menos. Do que quem? Querer medir, né? Do que quem? Eu trabalho mais ou menos segundo eu mesma. Eu recebo o meu planejamento, eu o adianto ou não, eu mesma. E às vezes eu trabalho para mim. E às vezes trabalho mais tempo, mas aquele valor no final das contas, daquele trabalho inteiro, foi pequeno. Nas 12 horas que eu fiquei no Ismael rezando, eu aproveitei só uma, porque o resto estava pensando em outras coisas. Né? Eu estava viajando no que eu tenho que fazer na minha casa, vendo o escritório, enfim, pensando em outras coisas. Então, o que eu efetivamente aproveito? Quanto tempo de amor eu dou, né, nas minhas atividades? Quantas horas de amor? Nós muitas vezes permanecemos, por exemplo, esse fato de encarnar e desencarnar. Tem pessoas que passam 20 anos trabalhando espiritualmente, desencarnam e entram em pânico. Né? Não reconhece nem o caminho que ele fez a vida inteira para ir para um grupo espírita, para pedir ajuda espiritual. Não é verdade? Quando temos pessoas que adiantam, feito o pai da Vanessa, arrumou um jeito de comunicar antes dele ir, que ele estava indo, para poder acalmar todo mundo e ficar tranquilo. Não é verdade? Então, depende muito como experimentamos a consciência de que somos um espírito em trabalho espiritual. Que estamos, o objetivo da nossa encarnação é espiritual. Setinha pra cima. Setinha. É porque tá as horas pra baixo. A setinha é minha de novo, né? Diga, Valentina. Não, é o que eu estava falando, é claro, a comparação a Gil é trema, mas a gente lembra sempre do Chico, né, que é um modelo assim, como Cristo. Porque ele aproveitou todas as uma hora. Muito mais. Ele tinha, o objetivo de encarnação dele era quantos livros? 35, 50 e poucos? Era. E ele fez 412. 412, né? Então. Sem comentários. Sem comentário para não sair deprimido, né? O recurso ele tinha igual eu tenho. O recurso é igual, só que ele tem muito mais consciência. A consciência que eu. E aí ele aproveitou desse recurso com muito mais intensidade. Muito diferente da minha condição. Então, vamos lá para a gente arrematar então as últimas questões. O reino dos céus não é pagamento, é conquista. É o que eu faço, é fruto do meu esforço, da minha dedicação, do meu trabalho. Vamos dizer que uma pessoa precisa forcejar. E é aquela ideia do... Eu esqueci, fez uma coisa. Depois eu lembro. Enfim, não é conquista, né? É esforço, é o que eu dou. Lembrei. É dar o melhor de mim, né? Dar o que eu tenho de melhor. Quando eu dou o que eu tenho de melhor, eu dou amor, dou o trabalho assim, com esse grau de comprometimento, eu estou trabalhando a minha horinha, o meu denário. O chefe de família, Deus, então, age aliando bondade e justiça, sem ferir direitos, mas sem se submeter a pressões externas. Então adianta ficar reclamando com Deus que o outro condenado trabalhou
diferente de mim? Porque ele agiu com vontade de justiça. Eu não sei o que o outro fez, o que ele conseguiu caminhar, qual que era o nível de consciência dele, qual que era o plano de vida que ele tinha aqui. Como é que eu vou julgar se ele está melhor que eu, ou pior, ou se ele merecia um denário ou não, né? Confiança até na bondade de Deus, na justiça. Eu tenho que fazer o meu trabalho para garantir o meu denário, né? E no tempo que eu ainda preciso, com a consciência que eu ainda tenho, porque isso é passo. A caminhada é individual e a responsabilidade com o tempo dedicado ao crescimento é de cada um. Então nós aqui que estamos no Ismael escutando esse estudo hoje, já ampliamos um pouco nossa consciência. A responsabilidade certinha para